Descubra os 7 erros de Jando sua vida em pausa. Transformações surpreendentes reveladas. Em uma manhã qualquer na correria insana de São Paulo, Ana sentiu o mundo despencar quando seu chefe, com um ar indiferente, anunciou sua demissão. Aquela palavra cortou como uma faca afiada e fez seu coração disparar. E agora, pensou ela, sentada no trem abarrotado, cercada por desconhecidos com olhares vazios. O sonho de abrir sua empresa de doces parecia mais distante do que nunca. Com a mente apanhada entre o desespero e anseios, a sensação de fracasso a sufocava a cada dia que passava. Ana cresceu ouvindo histórias sobre a força e o amor que a comida pode proporcionar, como os doces feitos por sua avó, que sempre enchiam a casa de sorrisos. Cada receita era um legado, cada visita ao forno um ato de amor. Mas essa voz se calou quando ao longo dos anos ela se deixou levar pelas opiniões de quem não conhecia sua paixão. Um curso técnico seria mais seguro. Por que não tenta a área administrativa? As palavras ecoavam na cabeça dela como uma sentença de morte ao sonho mais profundo. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana, trancada em seu apartamento, se afundou em solidão sem perceber que cada dia sem fazer os bolos e doces, sem sentir o cheiro da farinha fresca, a afastava ainda mais de seu verdadeiro eu. O afastamento da família, a dor da desaprovação que sentia pela possibilidade de não conseguir ser quem era, dominaram seus pensamentos. Dias se passaram e, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, ela se perguntava se um dia conseguiria ter coragem de voltar a sonhar. Um dia, olhando antigas receitas que ainda conservava cuidadosamente em uma caixa de papel envelhecida, Ana sentiu algo despertar dentro dela. O toque das folhas amareladas por tanto tempo guardadas despertou memórias quentes e recheadas de amor. Aquele cheiro doce e fresco que a acompanhou em sua infância a convidava a sonhar novamente. Respire fundo, Ana. É hora de recomeçar. Foi nessa virada que conheceu 2 mentores que a encorajaram a mergulhar nas raízes da sua paixão. Eles a lembraram que tudo bem errar e que cada falha é uma oportunidade disfarçada. Sentiu, pela primeira vez, a chama da esperança reacender. Mas o terror da possibilidade de falhar novamente sempre a fazia hesitar. E se eu voltar a decepcionar a todos? Se perguntava, enquanto organizava a cozinha para dar o primeiro passo rumo ao sonho. O impulso de criar, transformar e se reconectar com quem realmente era estava a poucos movimentos de distância. Mas poderia ela realmente alcançar aquilo que tanto desejava? Ana se perguntava-se, ao abrir seu negócio, conseguiria enfrentar os medos que a aprisionavam e, finalmente, deixar sua vida de espera para trás. A história dela estava apenas começando, e as próximas páginas prometiam ser repletas de ensinamentos e desafios. Como poderia, afinal, transformar erros em degraus para o sucesso? Ana acordou em uma manhã ensolarada, e a luz que entrava pela janela parecia dançar sobre suas paredes, como se estivesse convidando-a a sair. O aroma do café fresco preenchia o ar e, por um breve momento, ela sentiu um ímpeto de alegria. Era hora de transformar a cozinha em um laboratório de ideias e sonhos. Sua mão, ainda hesitante, segurava uma colher de pau enquanto ela se lembrava da primeira palavra que aqueles mentores lhe disseram: crie. Ainda sentindo o peso da dúvida, Ana decidiu que daria o primeiro passo. O que um dia parecia impossível agora era questão de fé e coragem. Com o olhar firme, começou a organizar a mesa com os ingredientes. Açúcar, farinha, ovos, tudo ali, esperando pela mágica que suas mãos finalmente dariam. O sabor dos sonhos estava prestes a ser revelado. Enquanto misturava a massa, lembranças de sua avó a invadiam, trazendo consigo um calor reconfortante. As tardes passadas na cozinha, entre risos e farinhas, eram um lembrete de que a paixão nunca tinha realmente abandonado. Ela fechou os olhos e se permitiu sentir a conexão mais uma vez.
A cada batida da colher, a cada aroma que surgia, algo dentro dela voltava a se acender. Mas quanto mais ela avançava, mais os medos voltavam a assombrá-la. E se os doces não forem bons? E se ninguém gostar? As perguntas maldosas se enroscaram nos pensamentos como serpentes. Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras de seus mentores. Desafios seriam inevitáveis. E se errasse? O que havia de tão terrível em falhar? Enquanto o bolo assava, os minutos pareciam se arrastar. Ana decidiu usar aquele tempo para anotar ideias. Um nome para sua futura confeitaria. Que tal Docilar? O calor que emanava do forno não era nada em comparação ao calor que começava a brotar em seu coração. Ao olhar pela janela, a cidade pulsava lá fora, cheia de vida e possibilidades. Ana se lembrou de sua metrópole favorita, onde todos enfrentavam suas batalhas diárias, assim como ela. A vida seguia, e a beleza estava na busca pela realização dos sonhos. Precisava se arriscar, mesmo que isso significasse tropeçar. Quando o timer do forno finalmente apitou, Ana sentiu um frio na barriga. O momento de descobrir se havia funcionado havia chegado. Por alguns instantes, ela hesitou, as mãos trêmulas envolvendo a forma. Ao abrir o forno, a visão do bolo dourado e fofinho fez seu coração disparar. Era como ver um pedaço de sua alma materializado, um primeiro triunfo que carregava uma promessa. Contudo, enquanto cobria o bolo com um glacê suave, uma dúvida surgia: e se não tiver o mesmo sabor que o da minha avó? A responsabilidade de transmitir aquele amor à sua futura clientela a perseguia. O que isso significaria para ela e seu sonho? No dia seguinte, Ana decidiu que levaria o bolo à feira de artesanato do bairro, um local que poderia acolher sua história e, quem sabe, abrir as portas para um novo capítulo. O nervosismo a acompanhava, mas a vontade de seguir em frente era mais forte. Cada passo a levava para dentro de um mundo novo e desconhecido, onde se permitia ser vista, ouvida e, finalmente, aceita. Seria aquele o momento que mudaria sua vida? As perguntas ficaram pairando na mente enquanto se preparava. Com uma caixa de doces nas mãos e um brilho nos olhos, ela saiu de casa com a certeza de que era hora de cruzar a linha entre a incerteza e a realização. No entanto, quando chegou à feira, um grande imprevisto a aguardava. Sua principal concorrente estava lá, e parecia disposta a fazer de tudo para ofuscar o brilho de Ana. Como ela poderia lidar com essa situação sem se deixar levar pelo medo novamente? O coração de Ana acelerou ao avistar a barraca de sua concorrente, Lúcia. Estava tudo ali, a mesa impecavelmente arrumada, os doces dispostos de forma atrativa e o sorriso confiante que sempre parecia dizer: vem experimentar, você não vai se arrepender. Um pressentimento de insegurança começou a tomar conta de Ana. Como eu posso competir com isso? Ela olhou para a sua mesa, onde o bolo dourado reluzia sob o sol quente. Docilar estava escrito em letras delicadas, mas naquele momento, a fragilidade do nome pareceu um eco distante, como se pedisse uma confirmação de que ela realmente pertencia a esse lugar. Respirou fundo, buscando encorajar a si mesma, mas em vez disso, sentiu o peso das expectativas. Se fosse apenas para vender o bolo, que tal deixar tudo como estava? Sua mente estava em conflito e, por um instante, Ana considerou voltar para casa. Mas no fundo, havia uma chama que não se apagava. Este era o seu sonho. Com determinação renovada, ela posicionou a caixa ao centro da mesa. As cores vivas de seus doces refletiam a nova esperança em seu coração. Ao longo dos primeiros minutos, os olhares começaram a se voltar para ela. Curiosos, as pessoas paravam e se aproximavam. Ana pôde ver um sorrisinho nos rostos e isso deu um novo ânimo a ela. E então, como um flash, Lúcia se aproximou. Com um sorriso superficial, ela a cumprimentou. Oi, Ana. Vejo que você finalmente decidiu se arriscar. A ironia na voz da concorrente era como um veneno disfarçado. Que lindo, seu bolo! Sabe, tem uma receita de família que nunca falha. Ana sentiu um frio na barriga. As palavras pareciam entrar em seu coração, como espinhos agudos. Mas ao olhar para a mesa, viu os rostos do público voltados para ela. Esses pequenos instantes de atenção eram preciosos. Ao invés de se deixar levar pelo nervosismo, decidiu aproveitar.
Sim, a minha avó sempre dizia que a cozinha é o coração do lar, respondeu Ana, com um sorriso genuíno. Cada ingrediente carrega uma história. As pessoas começaram a murmurar enquanto se lembravam de suas próprias experiências, criando um clima acolhedor ao redor da sua barraca. Ela começou a oferecer pequenas amostras do bolo, e logo as risadas foram acompanhadas de elogios. Está delicioso! Parece que tem o sabor da infância, comentou uma mulher de cabelos grisalhos, sua expressão iluminada de nostalgia. Isso fez com que Ana se sentisse mais forte. O carinho e a conexão que sentia ali era tudo o que precisava para lembrar do que realmente importava. Os doces dela vinham com memórias, e isso era algo que Lúcia nunca poderia replicar. Mas, no fundo, a competição ainda não tinha acabado. Lúcia, percebendo o público se aglomerando ao redor de Ana, começou a atuar. Pessoal, venham experimentar os meus doces. Eles estão fresquinhos e são feitos com a receita que ganhou prêmios. Sua voz chamativa ecoou através do espaço, tentando roubar os olhares que Ana havia conquistado. Dela e um grupo de pessoas começaram a se desviar. Ana sentiu o coração apertar. Ela sabia que não poderia controlar as ações de Lúcia, mas poderia controlar a sua reação. Uma respiração profunda e uma centelha de coragem trouxeram à mente um pensamento. Suas memórias eram mais poderosas que qualquer promoção. Enquanto a competição se intensificava, Ana percebeu que a verdadeira batalha não era contra Lúcia, mas sim contra os medos que ainda a assolavam. Era hora de elevar sua voz e seus doces, de se tornar ainda mais presente. Ei, pessoal! Que tal um pedacinho da história da minha avó? O bolinho dela sempre juntava a família. E o meu aqui também pode fazer isso. Ela ergueu o bolo, revelando sua alma nas palavras. O que seria mais forte, a concorrência ou a sinceridade? A curiosidade nos rostos começou a brilhar enquanto os espectadores se voltavam novamente para ela. Ana estava prestes a descobrir se a força da conexão que buscava valeria a pena. Mas o que aconteceria quando Lúcia lançasse um desafio ainda maior? O que mais essa rival inesperada estava disposta a fazer para garantir sua vitória? A tensão no ar se tornava quase palpável. Ana observou enquanto Lúcia interagia com o público, seu tom de voz sedutor e provocante atraindo gente como um imã. Mas, ao invés de se deixar abater, Ana começou a sentir uma determinação crescente dentro de si. Era hora de mostrar a verdade por trás do doce lar. Com um sorriso, ela pegou uma colher e atendeu a um grupo de jovens que se aproximava. Um deles, com um olhar curioso, se aventurou a experimentar um pedaço do bolo. Assim que o fez, seus olhos se iluminaram. Isso é incrível! Tem um sabor caseiro que não consigo esquecer. A energia ao redor da barraca de Ana começou a se intensificar. As pessoas não apenas provavam o doce, mas também compartilhavam a própria história de suas infâncias. Uma menina de tranças puxou a mão da mãe e exclamou: "Não é igual ao bolo da vovó." O coração de Ana se aqueceu. Mas Lúcia não estava disposta a desistir facilmente. Ela lançou um olhar desafiador para Ana, como se a provocação tivesse acendido uma chama. "Se você achou isso bom, espere até experimentar um dos meus trufas. Você nunca mais vai querer outro doce", gritou, enquanto seus olhos brilhavam em meio ao público. Ana sentiu um nó na garganta, mas respirou fundo. "Acho que todos nós temos um gosto diferente. E isso é o que torna essa feira tão especial." Ela decidiu então fazer um movimento ousado. Que tal uma competição de sabores? Nossos doces, lado a lado. As palavras saíram naturalmente, quase como uma súplica para que a rivalidade se tornasse algo mais. Lúcia levantou uma sobrancelha, surpresa, mas logo recuperou a compostura. "Por que não? Estou sempre aberta a um desafio, Ana", respondeu Lúcia, vestindo um sorriso que disfarçava a tensão. Logo, um pequeno grupo começou a se aglomerar em torno das duas barracas, ansiosos para ver o que aconteceria. Ana sentiu seu coração disparar, mas dessa vez não era por medo, e sim por empolgação. "Vou mostrar a todos que meu bolo não é apenas uma receita familiar, mas um pedaço da minha vida." A competição começou informalmente com mais amostras e provocações. Os espectadores podiam experimentar os doces de ambas as barracas e votar no seu favorito.
Ana se dedicou à apresentação, decorando seu bolo com frutas frescas e um toque de chocolate, enquanto explicava a cada pessoa sobre a história por trás de cada ingrediente, cada colher carregando um pedaço do seu lar. Enquanto isso, a rivalidade esquentava. Lúcia, não querendo ficar para trás, intensificou sua apresentação. Ela ostentava troféus e prêmios que haviam decorado sua mesa, promovendo uma imagem de experiência. A estratégia parecia funcionar à primeira vista, algumas pessoas pareciam atraídas pela exibição imponente. Mas Ana percebeu que, mesmo com tudo isso, havia algo mais profundo que atraía os clientes até sua barraca. As risadas, as lembranças compartilhadas, a conexão genuína. Ela se lembrou de sua avó, de todos os momentos que passaram juntas na cozinha, e sorriu. Com um movimento decidido, Ana subiu no pequeno banquinho ao lado da barraca e, com a voz firme, se dirigiu ao público. Pessoal, estou aqui não apenas para vender doces, mas para lutar por algo que realmente importa. Cada cliente, cada risada e cada pedaço de bolo carrega um pouco da minha história e da minha avó. Venham e sintam esse amor. Nossa comida pode unir pessoas, e é isso que realmente queremos aqui, certo? As pessoas começaram a se aglomerar ainda mais, e a atmosfera mudou. Ana viu sorrisos e cabeças acenando em concordância. Ela sentiu que tinha tocado algo profundo dentro delas. Mas Lúcia, percebendo que sua estratégia estava perdendo força, lançou uma última cartada. Uma semana de aulas de confeitaria de graça para quem comprar meus doces hoje. As palavras reverberaram na multidão. Ana sentiu o impacto, seu coração pesado. Seria isso que o venceria? Era agora ou nunca. A batalha pela verdadeira essência dos doces estava apenas começando, e com isso, Ana percebeu que semeou algo maior que a competição. Mas estava pronta para o que Lúcia poderia fazer a seguir. O desafio poderia moldar não apenas a competição, mas a própria Ana, que ainda precisava se encontrar. No próximo rodízio de aventura, qual lado você escolherá, o amor ou a competição? A pergunta ecoou em sua mente enquanto a multidão aguardava ansiosamente pelo que estava por vir. Ana não se deixou abater pela proposta de Lúcia. Ao contrário, a chama que antes era uma mera brasa agora ardia intensamente dentro dela. O público estava mais próximo, as expectativas palpáveis. Ela olhou ao redor, capturando os rostos ansiosos que esperavam por algo grandioso. Com um leve sorriso, Ana decidiu que não apenas estava vendendo doce, mas um pedaço de sua alma. Os olhares curiosos se fixaram na sua barraca, agora decorada com flores frescas e fitas coloridas que sua avó usava em momentos especiais. Cada elemento na mesa trouxe à tona memórias calorosas, como cheiros que ecoavam pela cozinha de sua infância. Vamos fazer algo diferente, então. Para cada compra, vou incluir uma história, Ana propôs, erguendo a colher como uma verdadeira chefe. Um pouco da memória que inspira a cada receita. Ao ouvir isso, um murmúrio de interesse percorreu a multidão. As histórias de plateias variadas como a sua começaram a surgir. Um homem de meia idade, no fundo da fila, começou a contar como seu avô fazia bolos de chocolate nos domingos. Ana ouviu com atenção, seus olhos brilhando com empatia. E o cheirinho, não tem como esquecer. Ele concluiu. Perceber que a explicação do homem ressoava em tantas outras pessoas fez Ana sentir o peso e a beleza de suas palavras. Enquanto isso, a tensão entre as barracas crescia. Lúcia, percebendo que a concorrência não era apenas sobre o sabor, mas sobre a conexão emocional, começou a se agitar. Os aplausos e risadinhas do público não eram mais dela, e isso parecia incomodá-la. Esse é só um truque emocional. Não se deixe enganar! Ela gritou, na esperança de recuperar a atenção. Mas o que Ana sentia não era truque. Era um impulso genuíno. E, ao olhar em volta de novo, Ana se deu conta de que a competição não era apenas entre elas. Era sobre a importância de reviver memórias e de trazer à tona o que realmente importava em suas vidas. Ela percebeu que estava unindo pessoas com sua história, e isso era mais poderoso do que qualquer troféu reluzente. Lúcia notou que algumas pessoas estavam mais interessadas no diálogo de Ana do que em suas trufas supostamente imbatíveis. Com o coração pulsando forte, ela decidiu se arriscar mais uma vez. E se fizermos nossas histórias juntas?
Trazemos o passado a essa competição. Os olhos do público brilharam com a proposta. Uma nova maré de energia tomou conta, e Ana sorriu. A ideia de unir doces histórias não era apenas uma estratégia. Era um chamado para todos os presentes. Uma lembrança de que, no final do dia, as conexões humanas valem mais do que qualquer receita. Enquanto Lúcia hesitava, Ana ouviu uma risada feliz de uma criança que acabará de provar seu bolo. Era uma risada que ecoou como música. O sentimento de felicidade ressoava e preenchia o espaço como o aroma do chocolate assando. Aguardem! Agora é uma competição de histórias. Quem tem uma lembrança doce para compartilhar enquanto degustamos? Vamos ver quem consegue nos emocionar mais. Ana exclamou. Lúcia, sem ter ideia de como reagir, se viu em um dilema. Continuar competindo com truques comerciais ou se abrir para a verdadeira essência do que significava estar ali. A multidão se agitou, ansiosa por ouvir as histórias do passado. Ana estava vibrante, sentindo que a verdadeira batalha não era contra Lúcia, mas sim uma luta interna para se conectar e resgatar suas raízes. Agora, com cada história que emergia, naquele momento de competição não havia vencedores ou perdedores. Havia apenas memórias e a magia de obter o doce sabor das experiências compartilhadas. E o que ninguém esperava aconteceu. Uma figura familiar surgiu à vista de Ana, trazendo à tona um fluxo de nostalgia e ansiedade. A vovó sussurrou ela, e a multidão virou para ver quem era. O próximo passo estava prestes a ser revelado, e o coração de Ana batia descompassado. Toda a sua coragem estava prestes a ser posta à prova mais uma vez. O que aquela visita significava para a competição e sua luta pessoal? Ana sentiu uma onda de emoções ao ver a avó se aproximando. Os cabelos prateados brilhavam sob a luz do sol e sua presença tinha o poder de fazer qualquer um se sentir em casa. O murmúrio da multidão se intensificou. A imagem da avó era uma lembrança viva dos momentos mais doces da infância, da cozinha recheada de memórias e do amor que sempre esteve presente em cada receita. Ana, querida! Exclamou Dona Cláudia, com um sorriso largo. A sabedoria em seus olhos parecia refletir o carinho que havia colocado em cada receita ao longo dos anos. Esse lugar está maravilhoso! O que você está fazendo aqui? Ana se aproximou, quase esquecendo do público ali. Vovó, estou contando histórias e fazendo doces. As pessoas estão adorando. A alegria em seu peito era contagiante. Cada lágrima que poderia brotar em seus olhos era, na verdade, um misto de felicidade e nostalgia. Dona Cláudia olhou para a barraca, admirando as flores e fitas. Ah, minha neta! Você sempre soube como encantar as pessoas. Lembro-me de quando você era bem pequena e tentava me ajudar na cozinha. Você se lembrasse do que eu dizia sobre o amor em cada receita? O coração de Ana pulsou um pouco mais forte. Sim, ela se lembrava. É disso que se trata, vovó. Eu estou unindo as histórias às receitas. Todo mundo tem uma memória doce para compartilhar. Ana estava prestes a se aprofundar na ideia quando a multidão começou a aplaudir. O som parecia uma onda de aprovação, envolvendo-as em um calor acolhedor. Mas Lúcia, à distância, observava aquela cena com expressão de desespero e determinação. Ela percebendo que sua estratégia de confronto não estava funcionando. O que tinha sido um jogo de competição agora se tornava um ato de união e nostalgia, algo que ela nunca tinha considerado. Decidida a mudar a maré, Lúcia gritou pela atenção. Só porque ela trouxe a avó não significa que ela tenha a melhor receita. Que tal fazer um desafio? Vamos ver quem tem o melhor doce de verdade. Ana congelou. Ela não queria transformar aquilo em um embate. Mas a proposta já estava no ar, e o público, instigado, começou a se agitar novamente. O coração de Ana disparou, queria evitar a competição, mas também sabia que precisava se defender. Dona Cláudia, percebendo a apreensão da neta, a pegou pelo braço e sussurrou, Ana, não deixe que os outros definam sua história. Você faz doces com amor. É isso que realmente importa. A confiança que emanava da avó era como uma luz em meio à escuridão da insegurança. Ana respirou fundo, observou Lúcia, que parecia pronta para qualquer ataque. O que ela faria agora?
Aceitaria o desafio ou continuaria a fazer as pessoas se conectarem através das memórias? E se essa batalha realmente servisse para mostrar o amor e a arte de fazer doces? O dilema a consumia, mas havia algo dentro dela que insistia em acreditar que a conexão emocional era mais poderosa do que qualquer competição. Sentindo o apoio de Dona Cláudia, as palavras começaram a fluir em sua mente. E se, ao invés de um desafio, fizermos uma celebração das nossas receitas? Vamos tudo colocar nossos doces na mesa e contar a história por trás de cada um deles. A multidão parou e refletiu. Seria essa a nova atividade que todos esperavam? Lúcia hesitou, mas o brilho nos olhos de Ana era encorajador. A suspensão no ar chamava a atenção para o momento mágico que acontecia ali. O que iria acontecer a seguir não era apenas uma competição, mas uma verdadeira exibição de carinho, de memórias e da força de um legado familiar. Ana sentiu que, independentemente do que Lúcia decidisse, ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Afinal, o que estava em jogo não eram apenas doces, mas a essência do que é ser humano. A multidão parecia estar tão ansiosa quanto Ana, quando uma nova figura inesperada apareceu na cena. Era alguém que subitamente trouxe à tona outra camada de histórias que Ana jamais imaginara compartilhar. O que essa pessoa tinha para revelar poderia mudar tudo novamente. A tensão estava no ar, e o futuro das receitas emocionais de Ana estava prestes a se desdobrar de maneira surpreendente. Ana sentiu o coração acelerar quando a nova figura se aproximou. O rosto era familiar, mas a presença carregava uma estranheza que a deixou intrigada. Era Raquel, sua antiga amiga de infância. Elas tinham vivido tantas coisas juntas, mas à medida que cresceram, suas vidas seguiram caminhos diferentes e se afastaram. O reencontro fez com que uma onda de memórias emergisse, lembranças de risadas, segredos e brincadeiras na casa de Dona Cláudia. Raquel, o que você está fazendo aqui? Ana quase gritou, surpreendida e emocionada. Eu ouvi sobre o evento e não pude resistir a voltar. Eu precisava ver com meus próprios olhos, Raquel respondeu, seu sorriso lindo passado ao presente. Ao se aproximar, Raquel olhou para Dona Cláudia, com uma expressão que misturava respeito e carinho. Oi, Dona Cláudia. Sua cozinha sempre foi mágica para mim. A avó sorriu. E a magia continua, minha querida. Venha, compartilhe suas histórias com a gente. Mas antes que Raquel pudesse falar, Lúcia, observadora e ainda competitiva, não perdeu a chance de transformar a situação. Então, Ana, agora que temos mais uma competidora, o que você acha de transformar isso em um verdadeiro concurso? 2 contra 1. Afinal, quem traz as melhores receitas? Ana se sentiu num redemoinho de emoções. Enquanto por um lado a ideia de competição a deixava nervosa, notar a hesitação de Raquel perante o desafio fez seu estômago se contorcer. Não, Lúcia, Ana respondeu, com mais firmeza do que esperava. Isso não é sobre competições. É sobre amor, memórias e comunidade. Raquel, percebendo a tensão no ar, tinha a cara pensativa. Ana, eu não quero competir com você. Mas eu também tenho uma receita especial e uma história que pode fazer parte disso. Ela olhou ao redor, vendo o público que esperava ansiosamente por suas palavras. Ana sentiu uma centelha de esperança. Se Raquel estava disposta a partilhar, então talvez esse encontro se transformasse em algo especial. Por favor, Raquel, compartilhe. Estamos todos aqui para ouvir. Raquel respirou fundo, lembrando-se de sua infância. A receita da minha avó, o famoso bolo de cenoura, sempre foi a minha favorita. Lembro que ela dizia que o segredo estava na quantidade de amor que você coloca ao mexer a massa. E, para mim, isso simbolizava como devemos adicionar amor em tudo o que fazemos. A fala de Raquel trouxe emoção à multidão. Os olhos de Ana brilhavam. O espírito de união parecia renascer, e as histórias que uma vez foram esquecidas começavam a emergir. E, como se a atmosfera estivesse repleta de energia, mais pessoas começaram a se aproximar. Eu também tenho uma história. Alguém gritou. Outro levantou a mão, e eu. Minha avó fazia uma torta de maçã incrível. Ana olhou em volta, percebendo que a ideia inicial de uma competição estava se transformando numa celebração de memórias.
Mas o medo e a incerteza ainda pairavam no ar, principalmente por conta de Lúcia, que parecia visivelmente irritada. O público clamou por participação, e Ana se viu no meio de um turbilhão de desafios emocionais. A participação de Raquel, a mudança no tom da disputa, e a ansiedade de Lúcia a deixavam preocupada. Será que todas aquelas histórias compartilhadas poderiam realmente derrubar as barreiras criadas? Enquanto Ana tentava absorver o que estava acontecendo, a multidão se uniu em uma onda de empatia, mas Lúcia fez questão de interromper o clima. Vocês realmente acreditam que isso vai funcionar? A competição é a única maneira de ver quem está realmente no topo. A tensão era palpável. O que aconteceria se a competição voltasse? Ana percebeu que não poderia deixar Lúcia estragar aquele momento. Ela precisava fazer algo, e rápido. Neste instante, outro rosto familiar apareceu entre a multidão, trazendo mais perguntas do que respostas. Agora, Ana enfrentaria um novo desafio. A pergunta na mente de todos era: quem seria essa nova pessoa e o que ela traria para a festa? O novo rosto na multidão era Pedro, o amigo de infância de Ana, que havia se mudado para longe há muitos anos. Seu cabelo bagunçado e sorriso largo pareciam intactos, como se o tempo não tivesse realmente passado. Ana sentiu uma mistura de alegria e apreensão. Pedro sempre foi o pacificador nas situações tensas, mas com Lúcia tão determinada, não sabia como isso poderia acabar. Ana! Quanto tempo! Pedro exclamou, atravessando a multidão de rostos curiosos. Ele se aproximou e a envolveu em um abraço apertado, trazendo um doce cheiro de sua colônia, que lhe era tão familiar. Pedro! O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, sorrindo e tentando afastar os pensamentos sobre a competição que pairava no ar. Eu ouvi sobre a festa e não consegui ficar longe. Aqui é onde tudo começou para nós, não é? Ele olhou para a multidão, que agora se divertia compartilhando histórias sobre as receitas de suas avós. Percebo que a magia da cozinha ainda faz as pessoas se unirem. Ana estava prestes a responder, mas Lúcia, sem paciência, disparou outra crítica. Só mais um que acha que a nostalgia pode vencer o verdadeiro talento. Não sei como vocês se importam com essas histórias velhas. A verdadeira arte está em criar algo novo. Pedro, ouvindo isso, levantou a sobrancelha. Mas Lúcia, cada história é uma receita de vida. Não podemos simplesmente ignorar o que o passado nos ensina. O que você criou nasceu de algum lugar, não foi? Ana queria acreditar que as palavras de Pedro podiam trazer calma, mas tinha certeza de que Lúcia não ficaria quieta. Quem se importa com histórias? As pessoas vêm até aqui para ver quem realmente tem o melhor lanche, ela insistiu, com um olhar desafiador. Ana respirou fundo. O clima estava pesado, e não queria que aquele reencontro com Raquel, Pedro e a emoção da partilha de lembranças se transformassem em uma briga acalorada. O que estava em jogo ali não eram apenas receitas, mas conexões, amores, e todos os laços que haviam se perdido ao longo da vida. Escutem, Ana pediu com um leve tremor na voz. Essa festa é sobre mais do que apenas cozinhar. É uma celebração de tudo que somos e tudo que nossos familiares nos deixaram. Essa é a verdadeira essência das nossas memórias. O público começou a comentar baixo, alguns parecendo refletir sobre suas próprias histórias. Raquel olhou para Ana com gratidão. Aquela não era apenas a história de cada um, mas um retrato coletivo de origens, união e amor. Vamos compartilhar nossas histórias. Cada um de nós tem algo especial para oferecer, sugeriu Pedro, com um tom de esperança. O que vocês acham de, em vez de competição, fazermos uma troca de receitas, onde cada um traz um pouco do que conheceu, do que aprendeu? Podemos criar algo novo juntos. Ouvindo a proposta de Pedro, um ar de expectativa se espalhou. Maiores sorrisos começaram a surgir entre as pessoas e algumas já se moviam para se agrupar, animadas com a ideia. Mas, antes que pudesse se instaurar o clima de colaboração, Lúcia fez uma expressão de desagrado. Trocar receitas? Isso é ridículo. Quem abdicaria de um verdadeiro desafio? Ana a encarou com firmeza, sentindo uma onda de determinação tomar conta de si. Isso não é um desafio, Lúcia. É uma oportunidade de construirmos algo maior.
Estamos todos aqui porque amamos cozinhar e celebrar, não porque queremos nos vencer. Se você não consegue ver isso, talvez você realmente seja a única perdedora aqui. Os murmúrios da multidão se intensificaram. O clima estava mudando e Lúcia percebeu que estava sozinha em sua indignação. Seu olhar ficou gelado, como se o desprezo estivesse sendo devolvido a ela. Ana não sabia ainda como a situação acabaria, mas a pequena chama de esperança na sua barriga cresceu. O que poderia acontecer se, de fato, todos se unissem para trocar suas experiências? Mas então, com um movimento rápido, Lúcia alcançou alguém na multidão, seu tom desafiador cortando o ar. Se vocês todos estão dispostos a abrir mão da competição, que tal um aviso daqueles que não se importam com as regras? Ana olhou atenta, intrigada com a reviravolta. O que Lúcia tinha em mente? E o que mais aquele encontro poderia trazer? A tensão se instalou mais uma vez, e a resposta estava a poucos passos de se revelar. A multidão ficou em silêncio, todos os olhares voltados para Lúcia, que parecia se divertir com a tensão que criará. Ana sentiu o coração acelerar, a adrenalina disparando. O que Lúcia queria agora? A pergunta reverberava em sua cabeça como um eco perturbador. Deixe-me explicar, Lúcia começou, em um tom melodramático, enquanto os rostos ao redor começavam a se contorcer em confusão. Em uma competição, há regras. Se você quer igualdade, precisa entender que nem todos têm a mesma história, nem todos partiram do mesmo ponto. Então, que tal considerarmos o passado de cada um antes de começarmos essa troca bobinha de memórias? Aquilo cortou como uma faca. Ana podia ver o descontentamento nos rostos de alguns, enquanto outros pareciam refletir sobre a provocação. Essas memórias que você dita como preciosidades podem ser uma armadilha. Lúcia continuou, com um sorriso que nega qualquer empatia. A vida não para respeitar o que você acha que foi bonito no passado. É sobre a inovação, e só os fortes sobrevivem. Os fracos só contam histórias. Ana engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam surgir. A raiva pulsava dentro dela, como uma tempestade prestes a eclodir. A sensação de impotência era avassaladora. Lúcia, o que quer que todos nós façamos aqui, não depende apenas de mostrar quem é o melhor cozinheiro. Vamos lembrar que essas lembranças nos moldaram. São o que somos. Pedro, observando a tensão crescente, decidiu intervir novamente. Mas, e se nós começássemos a ver a força que vem da união? É possível criar algo incrível juntando nossas histórias, onde o passado e o presente se misturam. Por que não? Quem não tenta, nunca sabe. O clima começou a mudar mais uma vez. Algumas pessoas na multidão começaram a acenar com a cabeça em concordância, vendo que a proposta tinha um valor real. Pedro tinha um jeito especial de trazer luz aos momentos sombrios, e Ana, cheia de gratidão, sorriu para ele. Por que não formamos grupos? Sugeriu Pedro. Cada um de nós compartilha uma receita e uma história. Assim, não apenas lembramos do passado, mas também o transformamos em algo novo. Todos ganham. Lúcia, percebendo que havia perdido parte da plateia, cruzou os braços, quase como se desafiasse quem quisesse reagir. Ana notou que alguns dos aliados de Lúcia hesitavam, como se refletissem sobre a ideia. O coração de Ana pulsava forte, cheia de esperança. Não estou disposta a deixar que essa festa desmorone por causa de uma competição sem sentido, Ana disse, com a firmeza que ela mesma nem sabia que possuía. Uma mulher da multidão se adiantou. Eu adoraria compartilhar a história da receita da minha avó com todos. E é claro, trocar ideias com vocês. O que acham? A multidão começou a murmurar, e aos poucos, começaram a se organizar em pequenos grupos, olhando para Lúcia com expectativa. O poder estava mudando de mãos, e Ana sentiu um alívio misturado com uma nova energia. Mas, antes que a alegria pudesse tomar conta do ambiente, Lúcia fez uma última tentativa de controle, levantando a voz. Vocês estão todos cometendo um erro enorme. Vocês realmente acham que a união os tornará mais fortes? Estão prestes a se decepcionar. Ana sentiu um frio na barriga enquanto Lúcia olhava desafiadoramente. O que ela estava planejando?
Mas não havia como voltar agora. A escolha da União estava se formando, e a multidão parecia imune ao ataque de Lúcia. O que poderia acontecer a seguir? A competição poderia ser deixada para trás, mas o embate na alma da festa estava longe de acabar. Ana olhou para os rostos ao seu redor. Cada expressão refletia ansiedade, esperança e um desejo genuíno de se conectar através das histórias que formavam suas vidas. A tensão no ar era palpável, mas algo maior estava prestes a acontecer. Os grupos se formavam, e a energia começava a vibrar. As pessoas começaram a compartilhar. Uma mulher na faixa dos 40 anos se adiantou, contando sobre a torta de maçã que sua avó fazia todos os domingos. Uma criança pequena, sorridente, mencionou a receita de pudim que sua mãe sempre fazia para as festas de aniversário. Cada história que emergia era como uma gota de mel, adoçando instantaneamente o ambiente. Ana sentiu que uma corrente de alegria se formava, como se cada palavra e relíquias culinárias estivesse entrelaçando uma nova tapeçaria de união. Era ali, naquele momento, que estava a verdadeira riqueza da vida, não nos troféus e prêmios, mas nas memórias e conexões que criamos ao longo do caminho. Enquanto compartilhavam, Ana percebeu que havia um elo mágico entre histórias e receitas. Era uma mistura de nostalgia, amor e aprendizado, levando todos a um lugar acolhedor e seguro. Cada sabor trazia um eco, e cada riso se tornava uma sinfonia. No canto, Lúcia observava, seu semblante endurecido em desafio, mas mesmo ela não conseguiu ignorar o encantamento que pairava no ar. Era mais difícil permanecer isolada quando tantas vozes se uniam em harmonia. Com um sorriso genuíno, Ana decidiu dar um passo à frente, tomando a iniciativa de encerrar aquelas conversas de forma grandiosa. Pessoal, começou ela, a voz calorosa, o que acharíamos de um grande prato coletivo? Cada grupo poderia trazer um doce, e nós fazemos uma mesa repleta de nossas histórias. Assim, nossos sabores se tornam ainda mais potentes. Os olhares brilharam e os sorrisos se alargaram. Os grupos se animaram e, por um breve momento, todos pareciam ter encontrado um propósito maior que o mero acto de cozinhar. As pessoas começaram a se mobilizar, discutindo o que poderiam criar juntas, como um time se formando para um grande torneio. Lúcia, vendo que a multidão estava em um estado de animação, sentiu o controle escorregar entre seus dedos. Isso não vai dar certo. Vocês estão apenas se iludindo. Não há espaço para todos. Ela gritou, mas sua voz parecia ecoar em vão, a desafiar um espírito muito mais poderoso. Ainda que você tenha prêmios, Lúcia, tem uma coisa que você não consegue vencer, Ana retrucou, olhando firme nos olhos da rival. E é a emoção por trás de cada receita, o amor que compartilhamos. Se você não consegue ver isso, talvez não esteja aqui pelo motivo certo. O público explodiu em aplausos, um sinal claro de que o coração da celebração pulsava mais forte que qualquer competição. Ana sentiu um misto de alívio e alegria. Ali estava a prova de que seu sonho estava se concretizando. As mesas foram organizadas, doces histórias combinadas em um só lugar. Cada família, cada grupo, trouxe seus pratos, e a feira se transformou em um verdadeiro banquete de emoções. Retângulos de bolo, tortas com coberturas vibrantes, doces coloridos e família reunida criaram um espetáculo de sabores e experiências. Risos ecoaram, e as memórias estavam agora incorporadas na comida, de uma forma que somente a culinária poderia capturar. Cada fatia não era apenas um pedaço de bolo, mas um ponto de partida para diálogos sobre a vida. O local estava imerso em um aroma irresistível que fez todo mundo se sentir em casa. Dona Cláudia observava, com lágrimas nos olhos, enquanto Ana estava cercada por velhos e novos amigos, todos unidos em um só propósito. A vida de Ana havia mudado. Ela não apenas havia se redescoberto, mas também havia ajudado os outros a relembrar algo importante: as verdadeiras receitas da vida não são feitas apenas de ingredientes, mas de amor, conexão e memórias. O dia se encaminhava para o fim, e a luz dourada do pôr do sol iluminava a cena de união e acolhimento. Ana olhou para a multidão e sorriu. Lúcia esteve presente. Mas agora ela já não segurava o poder que achava ter. O que realmente importava havia florescido ali, na força da coletividade. Pedro lançou um olhar de cumplicidade para Ana. Você percebeu, né? Em vez de uma competição, temos uma verdadeira celebração. Ana assentiu, repleta de gratidão.
Em vez de dividir, aprendemos a somar. Isso é mais forte que qualquer troféu. E assim, em meio ao calor e ao amor, a jornada de Ana a levava para poderosos novos começos, onde aqueles que realmente amavam a culinária podiam finalmente deixar suas vozes ressoarem. Às vezes, os maiores desafios nos revelam as maiores lições e Ana estava pronta para compartilhar sempre que o caminho da vida se tornasse um pouco turvo. A conversa nunca terminaria e com isso, sua história continuaria a se desdobrar, recheada de sabores e encontros. E você? Está pronto para deixar seu olhar de lado e explorar as histórias dos outros? Porque a vida é feita de memórias que podemos criar a partir de momentos como esse. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue essa onda de amor e partilha. Comente suas reações e teorias sobre o final, sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão poderosa. Vamos juntos espalhar essa mensagem de união.